Os estoicos, uma escola filosófica antiga, acreditavam que a verdadeira força não reside em conquistar forças externas, mas em dominar nossas próprias emoções. No mundo de hoje, essa sabedoria é mais relevante do que nunca. Você já se sentiu exausto pela negatividade após interagir com alguém tóxico? Pessoas tóxicas podem afetar nosso bem-estar mental, nos deixando frustrados e impotentes. Mas e se houvesse estratégias práticas para lidar com essas dinâmicas difíceis? Neste vídeo, vamos abordar 13 ideias práticas inspiradas nos estoicos que vão lhe dar a capacidade de lidar com pessoas tóxicas, com compaixão, graça e até resiliência. Junte-se a mim nesta jornada para proteger seu bem-estar emocional e se inscreva no canal para mais dicas sobre como desenvolver resiliência mental. Ao final deste vídeo, você estará equipado com uma caixa de ferramentas de sabedoria estoica para lidar com pessoas tóxicas de forma eficaz. Então, respire fundo e vamos começar. Vamos identificando e compreendendo a ameaça tóxica. Imagine-se servindo como um guardião na entrada de sua própria cidadela pessoal. Sua tranquilidade interior, sua saúde física e sua segurança emocional, todas representadas por essa cidadela. Sem dúvida, a consciência é a primeira linha de defesa nesse processo de proteger essa fortaleza. Assim como um vigilante precisa perceber perigos em potencial, você também deve ser capaz de reconhecer os sinais de que uma pessoa tóxica está se aproximando. Epicteto, um filósofo estoico que defendia a razão e o autocontrole, nos diz em seu Enchiridion que não é o que acontece com você que o abala, mas sim o seu julgamento sobre o que acontece. Esse conselho é especialmente importante ao lidar com pessoas tóxicas. Não é o caso de suas atitudes negativas e ações manipulativas exercerem força sobre você, mas sim a sua reação emocional e como você as percebe que determinam o efeito que elas terão sobre sua paz interior. Como cultivar um olhar estoico, que é uma forma calma e objetiva de ver a situação, é a chave para o sucesso. Reconhecer as características de comportamentos tóxicos é um passo necessário nesse processo. Alguns sinais de alerta incluem críticas constantes. Uma pessoa tóxica pode encontrar defeitos em você, na sua conduta ou nas decisões que você toma de forma consistente. Embora essa crítica possa ser indireta ou direta, ela sempre o deixará se sentindo desanimado e incerto sobre suas habilidades. Negatividade. A pessoa tóxica vive em um estado constante de queixas e tenta puxar os outros para baixo com seu pessimismo, focando nos piores aspectos dos problemas que enfrenta. Além desses sinais gerais, existem também vários tipos de personalidades tóxicas que você deve observar, como o narcisista, que está sempre em busca de aprovação, ou o vampiro energético, que drena sua vitalidade emocional e cognitiva. Conhecer essas personalidades tóxicas e suas ações é fundamental para proteger sua cidadela emocional. 2. Fortaleça suas muralhas. Coloque-se no lugar de Marco Aurélio, o famoso imperador estoico de Roma. Para governar um vasto império, era necessário ter poder, conhecimento e determinação inabalável. Quando se trata de fortalecer as muralhas da sua própria cidadela interior, muitas vezes chamada de bem-estar emocional, essas mesmas qualidades são essenciais. Os limites que você estabelece são a base dessa cidadela. Ao lidar com pessoas tóxicas, os limites são as linhas óbvias que você cria para demarcar o que você aprova e o que não aprova. Não permita que pessoas tóxicas invadam seu território emocional, assim como um monarca poderoso não permitiria que seus limites fossem violados. É essencial determinar quais comportamentos drenam sua energia ou violam seu senso de quem você é. Seja honesto consigo mesmo sobre o que você não tolera. Depois de estabelecer esses limites, é importante comunicá-los de forma clara e concisa. Use declarações do tipo: "Eu me sinto drenado quando você foca constantemente nas coisas desagradáveis." Seja firme, mas justo, ao comunicar seus limites. 3. Torne-se desinteressante para o bárbaro emocional.
Considere um feroz bárbaro emocional, movido pelo pessimismo e em busca de um conflito dramático. Existem certas pessoas tóxicas que agem dessa maneira. Elas dependem da sua resposta emocional e sua negatividade prospera com isso, na esperança de provocar uma reação, uma centelha de raiva ou dor que alimente seu fogo. Elas constantemente provocam e atacam com insultos. Os ideais estoicos de regulação emocional e indiferença aos estímulos externos serviram de inspiração para o método do pedregulho cinza, que se destaca como um forte instrumento neste contexto. Paul Fredman, um terapeuta, criou uma técnica conhecida como o método do pedregulho cinza. Trata-se de uma estratégia que envolve ser emocionalmente menos receptivo. Não se trata de se fechar completamente, mas de oferecer o equivalente emocional de uma rocha cinza lisa, uma superfície neutra e inflexível, que não oferece pontos de apoio para que o negativo se agarre. Para entender melhor essa abordagem, vamos nos apoiar no sábio conselho de Sêneca, um grande filósofo romano. Sêneca nos diz que a verdadeira felicidade reside em desfrutar da presença sem dependência ansiosa do futuro. Isso nos lembra de que devemos nos privar da necessidade de atenção. Pessoas tóxicas, na maioria das vezes, buscam atenção, seja ela positiva ou negativa. Com o método do pedregulho cinza, você os impede de experimentar a resposta emocional que estão buscando. No meio da tempestade que tentam gerar, você se torna desinteressante e, como uma rocha sem brilho, suas respostas neutras servem como sua armadura. O método do pedregulho cinza envolve responder a declarações negativas com respostas neutras e verdadeiras, de propósito. É importante evitar se envolver em disputas emocionais ou justificativas. Se você tem um amigo tóxico e ele insulta seu trabalho, pode desviar o ataque dizendo: "Isso é interessante", sem lhes dar mais combustível para alimentar sua negatividade. Pessoas tóxicas frequentemente tentam controlar suas emoções. Portanto, é crucial evitar se deixar levar pelo turbilhão emocional. Eles podem recorrer ao sarcasmo, chantagem emocional ou até hostilidade. Nessa situação, o mais importante é se desconectar de seu turbilhão emocional, manter a compostura e responder de maneira factual, recusando-se a se envolver no drama deles. Lembre-se de que Sêneca ensina que o caminho para a verdadeira felicidade é não nos entretermos com esperanças ou medos. Não devemos dar a eles o poder emocional que estão buscando. O método do pedregulho cinza é um instrumento poderoso, mas não é um substituto para uma cura milagrosa. É possível que algumas personalidades tóxicas inicialmente escalem seu comportamento, colocando à prova sua rocha emocional. Mantenha-a calma, seja consistente e lembre-se de que você não é culpado pela negatividade que estão exibindo. Você pode se transformar de uma vítima passiva de suas teatralidades emocionais em um espectador imune, aplicando este método inspirado no estoicismo. Isso protegerá sua calma interior e seu bem-estar emocional. 4. Técnica do disco quebrado. Imagine ser submetido a uma chuva incessante de manipulação, uma pessoa tóxica desgastando seus limites com argumentos enganosos e joguinhos emocionais. Ser alvo de um ataque tão persistente pode ser emocionalmente cansativo e desagradável. No entanto, não tenha medo. Os princípios estoicos de razão inabalável e perseverança servem de inspiração para a técnica do disco quebrado, que surge como uma defesa potente quando utilizada. A técnica do disco quebrado é uma estratégia desenvolvida para combater táticas enganosas. Ela consiste em repetir pacientemente uma declaração clara sobre sua posição, de maneira semelhante a como um disco quebrado repete a mesma mensagem inabalável. Este método, que parece bastante simples, tem o potencial de ser extremamente poderoso ao repelir tentativas de desviá-lo e manter um foco firme em suas necessidades. O filósofo estoico Epicteto é um pilar da filosofia estoica. Vamos explorar mais profundamente essa técnica, baseando-nos em sua sabedoria. A frase
A liberdade é o único bem, descreve o poder da perseverança. Esta liberdade engloba a capacidade de determinar seus próprios limites, assim como a liberdade de dizer não, sem fornecer uma explicação. Este princípio essencial é exemplificado pela técnica do disco quebrado. Você pode demonstrar sua resolução firme e evitar que o manipulador o desvie, reiterando seu ponto de vista de maneira calma e persistente. A defesa contra ataques emocionais, com o objetivo de obter vantagem, é uma estratégia comum de manipuladores. Eles podem tentar manipulá-lo usando bajulação, chantagem emocional ou até raiva, na tentativa de fazer você fazer o que eles querem. Você pode evitar esses ataques emocionais com a ajuda da técnica do disco quebrado. Você consegue desviar as tentativas de manipulação de suas emoções e manter o argumento baseado na razão, concentrando-se na declaração factual de sua posição. A repetição consistente de sua posição pode ser muito desconcertante para um manipulador. Isso acontece porque a repetição é considerada uma forma de defesa. O fluxo da conversa deles é interrompido, eles perdem o equilíbrio e a fragilidade dos seus argumentos fica evidente. Imagine uma onda quebrando em uma rocha muito forte. A rocha não se move, enquanto a onda eventualmente desaparece. Ao contrário da crença popular, a técnica do disco quebrado não envolve confronto. Manter um foco firme na sua posição enquanto impõe seus limites de maneira calma é fundamental. Lembre-se de que o estoicismo coloca uma forte ênfase na razão e na lógica como os princípios orientadores para gerenciar os problemas que a vida apresenta. Ao utilizar este método, você se dá a capacidade de resistir à exploração e proteger sua paz interior com uma determinação inabalável. 5. Não morda a isca. Imagine que alguém lança uma linha com pensamentos negativos, na esperança de te pegar em um redemoinho de todo tipo de drama emocional. Eles penduram provocações, insultos ou chantagens emocionais, esperando uma reação que alimente seu drama e sua negatividade. Essa é a estratégia de muitas pessoas tóxicas. No entanto, a filosofia estoica oferece uma grande defesa, que é a indiferença. Isso não é o mesmo que apatia, mas sim o estado de estar emocionalmente distante de algo. Os estoicos, especialmente filósofos como Epicteto, faziam uma distinção entre apatia e indiferença. Para eles, a apatia era um estado de falta de preocupação e desinteresse, enquanto a indiferença se referia à desconexão dos sentimentos e julgamentos desagradáveis que distorcem nossa razão. Quando se trata de lidar com pessoas tóxicas, essa distinção é realmente importante. A primeira etapa é estar ciente da estratégia. Familiarize-se com os sinais típicos de que uma pessoa tóxica está tentando te atrair. O que exatamente é? Uma observação sarcástica, um insulto velado ou uma chantagem emocional disfarçada de sugestão? Quando você identifica a estratégia em certo grau, você a torna ineficaz. A isca tem a intenção de provocar uma resposta, como raiva, irritação ou defensividade, e é importante se desconectar do gancho emocional. A indiferença estoica, por outro lado, é uma escolha que permite evitar se envolver emocionalmente com os aspectos negativos da situação. Considere o cenário em que você é incapaz de morder a isca que está pendurada na água. Você a observa com calma, sem ser afetado pelo poder que ela tem de te irritar. Você deixa o drama desaparecer. Quando você não responde aos comentários negativos, o poder que eles têm sobre você diminui devido à falta de combustível. O drama que estão tentando criar não pode durar sem uma resposta. Seus comentários mordazes permanecem no ar, eventualmente perdendo o poder. Não é necessário se transformar em uma máquina insensível e desinteressada. A prática do estoicismo promove a expressão de boas emoções, mas enfatiza a desconexão das emoções negativas que você não pode controlar e o direcionamento de seus sentimentos para o que você pode controlar. Você pode se transformar de um jogador passivo no drama deles para um observador pacífico, praticando a indiferença estoica.
Isso permite que você demonstre que não está disposto a se envolver na teia emocional deles. Sua serenidade interior continua a existir. Um refúgio que não é afetado pelas tempestades que os outros tentam gerar. 6. A arte da não-reação. Imagine alguém que seja um gladiador verbal, um mestre dos insultos e farpas, que prospera no vai-vem acalorado de uma discussão. Existem pessoas tóxicas que fazem desse domínio sua casa. Elas usam palavras como armas, com a intenção de incitar raiva, humilhar você e, finalmente, atrair você para sua esfera emocional. Aqui está uma estratégia estoica que não é apenas eficaz, mas também frequentemente subestimada: a arte da não-reação. Quando utilizada de forma planejada, o silêncio tem o potencial de ser uma arma eficaz contra um ataque verbal mortal, causando uma disrupção na dinâmica que eles desejam. Isso os desarma. O silêncio, por outro lado, não é algo que vem facilmente para todos. O desejo de responder, se defender ou vencer a discussão é algo que frequentemente somos condicionados a sentir. O estoicismo, por sua vez, nos ensina a importância de dominar nossas reações, e uma calma mantida no momento certo indica verdadeiro controle. Para entender melhor a força da não-reação, vamos considerar os escritos de Marco Aurélio, o famoso imperador estoico romano. As pessoas tóxicas frequentemente dependem de um padrão previsível. Seu tom é pessimista e elas esperam uma resposta de você. Quando você demonstra raiva, irritação ou defensividade, está adicionando combustível ao fogo delas e mantendo a dança tóxica. Não reagir interrompe esse padrão. Você as nega a resposta emocional que estão buscando ao escolher o silêncio. Imagine um tenista balançando sua raquete para uma quadra completamente vazia. Seu forte saque cai com um baque, e tudo o que segue é um silêncio absoluto. Nessa perspectiva, o silêncio não é vazio. É uma forma de comunicação que transmite significado sem palavras. Isso demonstra que você tem um alto nível de autocontrole e que não está disposto a participar do comportamento negativo delas. A mensagem que você envia é uma de força e não apego à manipulação emocional que estão praticando. É importante lembrar que Marco Aurélio nos aconselha a não perder mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, mas sim se tornar um. Os atributos de um bom estoico são exemplificados pelo seu silêncio. Você é calmo, razoável e imune às provocações do mundo exterior. Quando usar a não-reação, é essencial aplicar uma abordagem planejada sempre que possível. No começo, uma pessoa tóxica pode aumentar seus esforços, lançando mais insultos verbais na tentativa de provocar uma resposta. Mantenha sua compostura e permaneça imune ao seu silêncio. Lembre-se de que o silêncio não é um sinal de fraqueza, mas sim uma poderosa ferramenta usada por aqueles que são verdadeiramente fortes. A não-reação não é uma solução que possa ser aplicada em todas as situações, mas é uma arma importante no seu arsenal estoico. Ela tem o potencial de desarmar pessoas tóxicas, defender sua paz interior e demonstrar que você tem poder sobre suas próprias emoções quando utilizada estrategicamente. Quando você escolhe o silêncio, você está fazendo uma mensagem poderosa por si só, porque escolhe não jogar o jogo delas. 7. Limite sua exposição. Imagine que você está dentro de sua cidadela murada, onde sua saúde mental está sendo cuidadosamente preservada por limites rigorosos. No entanto, até mesmo as paredes mais fortes não podem protegê-lo totalmente dos perigos vindos de fora. Indivíduos contaminados, assim como intrusos persistentes, podem tentar penetrar suas defesas. A ideia estoica de controlar o que você pode controlar entra em cena nesse ponto da discussão. Embora você não possa controlar as ações de pessoas tóxicas, você pode gerenciar o tempo que passa com elas. Uma das primeiras linhas de defesa nesse método é reduzir o tempo que você passa interagindo com pessoas tóxicas quando possível. Estabeleça distância física se possível. Você conseguiria evitá-las completamente? Talvez seja possível remarcar um almoço ou se retirar respeitosamente de uma conversa.
Lembre-se de que isso não é ser grosseiro, mas sim se proteger. Da mesma forma que um líder estoico não enviaria suas forças para um conflito desnecessário, você não deve se submeter à negatividade que não é essencial. No entanto, nem sempre é viável evitar completamente algo. Às vezes, pessoas tóxicas podem ser colegas de trabalho, membros da sua família ou até amigos próximos. Nessas situações, estabelecer distância emocional se torna absolutamente necessário. Isso pode ser feito com as seguintes estratégias. Epicteto, um filósofo estoico notável, nos diz que a felicidade e a liberdade começam com um claro entendimento de si mesmo e dos outros. Isso destaca a importância do desapego mental. No entanto, isso não significa envolvimento emocional. Você pode compreender o pessimismo de outra pessoa sem permitir que isso afete sua atitude. Exercite o desapego mental, observando seu comportamento de forma imparcial, sem se deixar envolver emocionalmente. Pessoas tóxicas frequentemente tentam controlar seus sentimentos com negatividade. A reformulação cognitiva, um método amplamente influenciado pelos conceitos estoicos, pode ser muito útil nesse caso. Transforme o pessimismo delas em uma observação objetiva. Se um colega de trabalho está constantemente reclamando, por exemplo, você pode reinterpretar a situação como: parece que ele está tendo um dia difícil, em vez de permitir que sua negatividade o derrube. Pessoas tóxicas prosperam com a negatividade, por isso é importante focar no positivo. Tente não dar a elas a capacidade de tirar sua felicidade. Faça um esforço consciente para se concentrar nos aspectos positivos da sua vida, como os interesses pessoais que você gosta, o trabalho significativo que faz e os amigos que o apoiam. Permita-se ser emocionalmente protegido por esses fatores benéficos, um refúgio contra a negatividade que elas trazem. Não há covardia em limitar sua exposição, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Proteger sua paz interior e praticar o autocuidado são essenciais. Os estoicos acreditam fortemente na importância de viver uma vida moral e agir racionalmente. Quando você reduz o tempo que passa com pessoas e situações negativas, você cria espaço para cultivar uma vida interior boa e próspera. Imagine que sua fortaleza é cercada por um grande fosso, que além de ser uma barreira física, também serve como uma barreira emocional, protegendo sua paz da negatividade avançada das pessoas tóxicas. 8. Construa seu sistema de apoio. Por um momento, imagine-se servindo como um guardião na entrada do seu castelo interior. Suas paredes foram reforçadas com limites, você aperfeiçoou a arte da não-reação e reduziu o número de pessoas tóxicas ao seu redor. No entanto, para se defender completamente, até o guerreiro mais corajoso precisa de uma poderosa falange, uma formação de aliados confiáveis. Seu sistema de apoio é a sua falange estoica, um componente essencial para garantir que você mantenha sua serenidade interior. Quando você está engajado na luta contra a negatividade, a filosofia estoica, especialmente os filósofos como Sêneca, coloca grande ênfase na importância de viver uma vida em harmonia com a natureza. Esses princípios orientadores são exemplificados por uma rede de indivíduos virtuosos que o apoiam, o inspiram e compartilham suas crenças fundamentais. Em tempos difíceis, você pode recorrer a eles em busca de apoio e orientação. Eles são as pessoas que irão ouvi-lo, oferecer conselhos sábios e fornecer incentivo inabalável. Uma maneira pela qual um sistema de apoio robusto pode servir como um amortecedor contra a influência negativa de pessoas tóxicas é ajudando a criar um espaço seguro para compartilhar suas experiências e expressar suas frustrações. Quando você tem amigos ou familiares confiáveis para se confidenciar, a compreensão e compaixão deles servem como um sistema vital de apoio, lembrando-o de que você não está lutando essa batalha sozinho. Pessoas tóxicas frequentemente tiram sua sensação de autoestima, mas um sistema de apoio eficaz pode ser uma fonte de encorajamento. Ele age como uma força contrária, lembrando-o de suas habilidades e do valor que você traz ao mundo. A fé que essas pessoas têm em você
tem o poder de fortalecer sua determinação e reacender a chama interior, especialmente em situações onde a negatividade ameaça apagá-la. Os estoicos acreditavam ser importante cercar-se de pessoas que exemplificam as características que você deseja cultivar. Uma rede de indivíduos virtuosos que se apoiam mutuamente pode servir como um modelo positivo. Você pode aprender e se desenvolver ao ver a força, resiliência e otimismo que eles possuem, o que ajudará a aumentar sua capacidade de gerenciar situações negativas com graça. O processo de construir uma rede sólida de apoio nunca termina. Para alcançar isso, você precisará cultivar os relacionamentos que já existem e procurar pessoas que compartilham suas crenças. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. Invista em tempo de qualidade, reserve um tempo para ter interações significativas com as pessoas responsáveis pelo seu apoio. Você pode criar um senso de conexão compartilhando suas experiências, ouvindo as delas e compartilhando as suas. Juntar-se a clubes, organizações de voluntariado ou comunidades online que são congruentes com seus interesses e valores é uma ótima maneira de reunir pessoas que compartilham seus valores. Esse lugar será cheio de pessoas que podem servir como uma fonte natural de apoio e incentivo. Lembre-se de que o poder de demonstrar gratidão àqueles que o apoiam nunca deve ser subestimado. Expresse sua gratidão a eles pela grande influência que têm no seu bem-estar, pela presença em sua vida e pelo apoio inabalável. Ao cultivar uma falange estoica robusta, você pode estabelecer um escudo formidável que o protege da negatividade causada por pessoas tóxicas. Força, perspectiva e um renovado senso de otimismo são coisas que você adquire quando está cercado por influências positivas. Lembre-se sempre de que até a fortaleza mais bem guardada pode se beneficiar de uma defesa robusta do lado de fora. Seu sistema de apoio, que consiste em seus companheiros confiáveis, transforma-se na sua falange inabalável, garantindo que sua serenidade interior continue a possuir um santuário seguro e protegido. 9. Priorize o autocuidado. Entrar em contato com pessoas tóxicas é semelhante a ser confrontado com um ataque implacável em combate. A energia emocional que você tem é esgotada, e você pode acabar se sentindo exausto como resultado. Quando se trata de se proteger contra a negatividade, o autocuidado se torna um componente essencial. Assim como um guerreiro estoico faria do cuidado com suas feridas e do afiar de sua lâmina uma prioridade após uma batalha, seu estilo de vida estoico deve incluir o autocuidado como um componente fundamental. Inclua-o na sua rotina diária e veja-o como um investimento no seu bem-estar mental. Faça do autocuidado uma prioridade, ao lado de outras tarefas vitais, e agende-o na sua programação. Seus reservatórios emocionais podem ser reabastecidos e sua resistência à negatividade pode ser fortalecida com as seguintes abordagens de autocuidado. Participe de atividades que tragam alegria. Determine as atividades que realmente lhe trazem prazer e que podem ajudá-lo a relaxar. Exercícios físicos, como correr ou praticar yoga, bem como atividades artísticas, como pintura ou escrita, podem se enquadrar nessa categoria. Você pode desestressar, recarregar suas baterias emocionais e retornar ao mundo com nova energia e perspectiva. Quando você participa dessas atividades e se imerge nelas, os estoicos praticavam atividades de conscientização, semelhantes à meditação. Através da prática de meditação, você pode acalmar sua mente, se desconectar de pensamentos negativos e criar paz interior. Quando você faz da meditação uma parte regular do seu regime de autocuidado, dá a si mesmo uma ótima ferramenta para gerenciar o estresse e a negatividade, seja de si mesmo ou de outras pessoas tóxicas. Busque consolo na natureza. Os estoicos davam grande ênfase em viver em harmonia com o mundo natural. O ato de passar tempo em ambientes naturais, seja uma caminhada no parque ou uma trilha pela floresta, tem uma grande influência na nossa saúde e felicidade. Se você quer aliviar o estresse, melhorar seu humor
e ganhar uma perspectiva que possa ajudá-lo a combater a negatividade que você experimenta de pessoas tóxicas, deve tentar se imergir no mundo natural como uma forma de manutenção preventiva para o seu bem-estar emocional. Você pode pensar no autocuidado como praticar autocuidado. Uma pessoa bem descansada e centrada está em uma posição muito melhor para lidar com emoções negativas. Da mesma forma que um guerreiro estoico garantiria que sua armadura estivesse forte e sua espada afiada, você pode nutrir sua resiliência emocional, praticando técnicas de autocuidado. Ouça os sinais que seu corpo envia. A comunicação entre você e seu corpo é contínua. Observe os sintomas de exaustão, tensão ou esgotamento emocional e preste atenção neles. Para tornar o autocuidado uma prioridade, você não deve esperar até estar completamente exausto para agir. Inclua uma alimentação saudável, durma o suficiente e faça pausas ao longo do dia. A base para sua resiliência emocional é construída por essas rotinas, que podem parecer simples. Da mesma forma que você estabelece limites com pessoas tóxicas, também deve estabelecer limites com o tempo que dedica ao autocuidado, recusando pedidos que possam interferir no seu tempo, para relaxar ou reservando certos momentos ao longo do dia para atividades que promovam o autocuidado. Lembre-se sempre de que colocar seu próprio bem-estar em primeiro lugar não é um ato de egoísmo, mas sim necessário para preservar sua resiliência emocional. Você pode se tornar uma pessoa mais forte e equilibrada, implementando o autocuidado em seu estilo de vida estoico. Um guerreiro estoico estaria preparado para enfrentar qualquer adversário, e você pode enfrentar os obstáculos com uma perspectiva melhor e fortaleza emocional, assim como um guerreiro estoico faria. Lembre-se de que ter uma bateria emocional cheia permite que você desvie mais efetivamente a negatividade e irradie positividade, estabelecendo um escudo formidável contra as pessoas tóxicas no seu círculo de existência. 10. Lembre-se, não se trata de você. Imagine-se com uma nuvem escura pairando sobre você, despejando negatividade e obscurecendo sua visão do mundo exterior. Quando você lida com pessoas tóxicas, frequentemente encontrará situações como essa. Elas criam um ambiente venenoso, projetando suas próprias preocupações, inseguranças e problemas sobre os outros ao seu redor, o que resulta em pessoas sendo negativamente afetadas. O conceito de prosopeia, que tem raízes na filosofia estoica, serve como um mecanismo de defesa poderoso neste contexto. Somos incentivados a nos ver como observadores inteligentes que estão fora do tornado emocional. Usando a frase prosopeia, que é utilizada pelos filósofos estoicos, nos tornamos analistas imparciais do problema, separando-nos dos aspectos negativos do cenário e nos concentrando nos aspectos racionais. Quando interagimos com pessoas tóxicas, é essencial manter esse nível de desapego, pois os insultos e a negatividade que elas expressam raramente são direcionados a você, mas sim reflexos dos próprios problemas internos delas. Você pode navegar pela toxicidade das pessoas tóxicas, utilizando o desapego estoico da seguinte forma: para desviar a atenção de suas próprias inadequações, pessoas tóxicas frequentemente recorrem a culpar os outros, criticar os outros e ser negativas. Você pode discernir essa projeção pelo que ela é, aplicando o desapego estoico. Distanciar-se da corrente emocional permitirá que você observe o comportamento delas de maneira imparcial, assim como um cientista faria ao investigar um fenômeno. Você será capaz de compreender que a negatividade delas é um produto de seu próprio interior, e não um reflexo de você ou do seu valor. Quando você tem a capacidade de se desapegar da situação por um momento, o comportamento delas não é mais um reflexo do seu caráter, mas sim um sintoma delas mesmas e dos problemas que estão enfrentando. Por exemplo, a nuvem escura, embora possa lançar uma sombra, não tem nada a ver com o solo que momentaneamente obscurece da vista. O céu acima ainda brilha intensamente com o sol. Epicteto, um grande filósofo estoico, nos diz que não é que temos pouco tempo de vida,
mas sim que desperdiçamos muito dele. Isso destaca a necessidade de focar no seu caminho estoico. A duração das nossas vidas é suficiente, e uma quantidade considerável de tempo nos foi concedida pelos motivos mais importantes, desde que saibamos usá-la corretamente. Se você quer evitar desperdiçar seu tempo e energia valiosos, deve evitar se envolver com a energia negativa das pessoas tóxicas. Mantenha sua distância emocional, priorize cuidar de sua saúde e continue seguindo em frente no caminho estoico que o levará a uma vida cheia de virtude e calma. Não é o mesmo que apatia estar desapegado. Embora seja possível ter compaixão pelas dificuldades deles, não é necessário que você se torne uma vítima das tempestades emocionais que estão enfrentando. Você pode proteger sua calma interior e seu bem-estar emocional praticando o desapego estoico, o que exige que você se transforme de um alvo passivo em um observador centrado. Lembre-se de que o sol ainda está brilhando intensamente acima das montanhas de nuvens. 11. Não tente consertá-los. O desejo de curar e atuar como terapeuta pode ser poderoso, especialmente quando você se depara com uma pessoa de quem gosta e que adota comportamentos prejudiciais aos outros. No entanto, no campo do estoicismo, esse caminho frequentemente resulta em frustração e esgotamento emocional. Quando se trata de cultivar a transformação, indivíduos tóxicos, assim como plantas sufocadas por ervas daninhas, necessitam de sua própria força de vontade e trabalho. Essa transição não pode ser forçada por nenhum meio. O estoicismo dá ênfase ao foco no que você pode controlar, que são suas próprias reações e interações, em vez de se esforçar para mudar uma pessoa tóxica. A responsabilidade pelas ações de uma pessoa tóxica recai totalmente sobre ela mesma. É necessário que a pessoa tome a decisão deliberada de lidar com suas emoções negativas e procurar uma maneira de alcançar a virtude. Tentar assumir essa responsabilidade por elas só resultará em uma dinâmica pouco saudável e as impedirá de assumir a responsabilidade pelos problemas que estão enfrentando. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é a aceitação das coisas que estão além do nosso controle. Isso inclui coisas como as ações de outras pessoas, as circunstâncias do mundo exterior e as condições sempre mutáveis da existência. A negatividade exibida por uma pessoa tóxica é um exemplo perfeito dessa categoria, porque ao aceitar esse fato, você se liberta do esforço infrutífero de tentar mudá-las. Imagine que sua tranquilidade interior seja um jardim florescendo. Esse é o foco do seu jardim estoico. As pessoas tóxicas em sua vida, com sua atitude negativa, são como ervas daninhas que ameaçam sufocar o crescimento que você cultivou com tanto esforço. Você está desperdiçando seu tempo e esforço tentando arrancá-las do jardim de outra pessoa. Concentre-se em coisas que são importantes para você, como estabelecer conexões positivas, cuidar das suas virtudes e se envolver em práticas de autocuidado. A filosofia estoica, por outro lado, dá grande importância em ajudar os outros a alcançar a virtude. Se você sentir a necessidade de encorajar uma pessoa tóxica a se envolver na autorreflexão, é importante lembrar que você tem limitações. Em vez de tentar ditar o caminho que ela deve seguir para mudar, você pode oferecer materiais que possam estimular sua própria introspecção. Um livro sobre boa comunicação, uma recomendação para um terapeuta, ou até mesmo uma sugestão gentil para avaliar as consequências de suas ações podem ser incluídos nisso, dependendo das circunstâncias. Você pode ter a maior influência sobre os outros, demonstrando os princípios estoicos em sua própria vida. Essa é a forma mais eficaz de liderar pelo exemplo. Você tem a capacidade de agir como um farol brilhante, um monumento ao poder transformacional das ideias estoicas, através de sua atitude calma, respostas ponderadas e ênfase inabalável na virtude. Às vezes, apesar de seus melhores esforços, uma pessoa tóxica continuará enraizada em sua negatividade. É importante saber quando se afastar delas. Em circunstâncias como essas, o estoicismo recomenda estabelecer limites e, se necessário,
Retirar-se da situação para proteger o próprio bem-estar. Lembre-se de que você não pode influenciar a jornada delas, mas tem a capacidade de escolher seu próprio caminho. Ao internalizar essas ideias, você se transformará de um consertador frustrado em um facilitador estoico. Você será capaz de ajudar sem colocar sua própria saúde em risco e poderá cultivar um jardim que pode florescer, apesar das ervas daninhas que possam crescer em outras áreas. 12. Quando se retirar. Imagine que você está em busca de segurança no meio da tranquilidade do seu castelo estoico de refúgio. Você desenvolveu seu desapego emocional e plantou um jardim interior saudável. Você também fortaleceu suas muralhas ao estabelecer limites. No entanto, apesar dos seus melhores esforços, a negatividade de uma pessoa tóxica continua a representar uma ameaça às suas defesas. A capacidade de reconhecer quando é apropriado se retirar de uma situação é um princípio fundamental do estoicismo. Tomar a decisão de sair de um relacionamento tóxico, especialmente um que envolva familiares próximos ou colegas de trabalho, pode ser uma decisão extremamente difícil de tomar. Priorizar sua saúde mental, por outro lado, é de extrema importância. Os estoicos acreditam fortemente na importância de viver uma vida moral e agir racionalmente. Em oposição direta a esses ideais, está a prática de manter um relacionamento que prejudica seu senso de calma interior. Por isso, a filosofia estoica é consistente com a prática de se afastar de uma situação prejudicial, mantendo seu santuário estoico seguro. Sua serenidade interior é seu sagrado santuário, um lugar de refúgio que você desenvolve através do autocuidado, mindfulness e práticas estoicas. Alguém que é tóxico com sua negatividade implacável é comparável a um cerco persistente em sua fortaleza. É possível proteger seu bem-estar emocional e garantir seu santuário ao se retirar da situação. Concentre-se no que realmente importa. Sêneca, um grande filósofo estoico, nos lembra de que a vida é um bem precioso, dizendo: "O futuro todo está na incerteza, viva imediatamente." Continuar em um relacionamento prejudicial é um desperdício desse tempo e energia valiosos. Você se dá a oportunidade de investir em conexões positivas, buscas significativas e experiências que nutrem seu espírito e contribuem para uma existência próspera. Ao se afastar de algo que o está segurando, aceitando aquilo que está fora do nosso controle, você estará praticando um dos principais componentes do estoicismo. Além disso, o estoicismo promove o desapego durante esse período. A decisão de se afastar de algo não significa fraqueza ou derrota, mas sim a aceitação de uma circunstância que você não pode mudar e uma escolha deliberada de se distanciar das emoções negativas. Você não está desistindo da pessoa, mas sim desistindo da dinâmica venenosa que é prejudicial ao seu corpo e mente. Seguir em frente de uma situação não é uma escolha que deve ser feita de forma leviana. Considere os seguintes fatores. Você tentou todas as outras opções possíveis? Você tem experiência em comunicação, estabelecimento de limites ou fornecimento de recursos? Existe um padrão recorrente de negatividade ou é uma instância específica? Você sente que a conexão tem um impacto significativo no seu bem-estar? Não é necessário haver uma cena dramática ao se afastar. O afastamento gradual, recusando convites educadamente ou simplesmente limitando a comunicação são técnicas que podem ser benéficas. Lembre-se de que se afastar de uma situação é um ato estoico de proteção de sua calma interior e uma forma de autocuidado. Você pode viver uma vida guiada pela razão, virtude e paz, se priorizar seu bem-estar, o que permitirá criar espaço para o desenvolvimento de relacionamentos e experiências positivas. 3 vezes perdoe-se. Considere o seguinte cenário. Você está prestes a embarcar em uma longa jornada e carrega uma mochila pesada cheia de ódio e fúria em relação a uma pessoa tóxica. O peso dessa responsabilidade desacelera você, impedindo seu progresso e drenando sua energia. Dentro do quadro estoico, o perdão é definido como o processo de liberar a bagagem emocional,
não pelo bem da outra pessoa, mas por sua própria causa. Os estoicos enfatizam fortemente a importância de aceitar as coisas que estão além do nosso controle, com as ações de outras pessoas sendo um exemplo notável disso. O ato de nutrir ódio e ressentimento por uma pessoa que cria um ambiente tóxico claramente se enquadra nessa categoria. Permanecer firme nesses sentimentos desfavoráveis só lhe causará mal, contaminando seu presente e gerando dúvidas sobre seu futuro. Os princípios estoicos fornecem a capacidade de perdoar a si mesmo e libertar-se do peso da negatividade das seguintes maneiras. Concentre-se em sua paisagem interior. Os estoicos acreditavam que a verdadeira fonte de poder está na capacidade de governar nossas próprias ideias e ações, em vez dos atos dos outros ou dos eventos que ocorrem no mundo exterior. Para recuperar o controle da sua paisagem interior e abrir espaço para serenidade e bem-estar emocional, você deve primeiro perdoar a si mesmo e depois deixar ir qualquer animosidade que ainda possa carregar. O perdão, segundo a visão estoica, não envolve concordar com o comportamento da pessoa tóxica, mas sim aceitar o comportamento dela, reconhecer o que ocorreu, aceitar que isso está além do seu controle e tomar a decisão de seguir em frente com um coração mais leve. O famoso imperador estoico Marco Aurélio nos diz que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos que acontecem fora de você. Torne isso uma realidade, e você descobrirá sua força. Sua capacidade de perdoar lhe dá a capacidade de reivindicar esse poder. Encontrar uma maneira de quebrar o ciclo de negatividade. O ressentimento é uma prisão que alguém criou para si mesmo. Se você continuar a mantê-lo, estará permitindo que a pessoa tóxica continue a ter um impacto prejudicial em sua vida, mesmo que ela já não esteja presente. Uma quebra nesse ciclo pode ser alcançada perdoando-se, o que o libertará das algemas emocionais do passado. O processo de perdoar a si mesmo não acontece da noite para o dia. Para fomentar o perdão, aqui estão algumas maneiras de fazer isso. Reconheça seus sentimentos. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer os sentimentos de raiva, dor ou ressentimento que está experimentando. Quando esses sentimentos são reprimidos, apenas retardam o processo de cura. Pratique a autocompaixão. Trata-se de tratar a si mesmo com a mesma empatia e consideração que você ofereceria a um amigo em uma situação semelhante. Você não é apenas uma vítima da negatividade da outra pessoa, mas também vítima do comportamento dela. Avalie o evento de forma objetiva. Ao mudar sua perspectiva, foi o indivíduo tóxico agindo maliciosamente ou havia outras coisas em jogo que contribuíram para a situação? Transformar seu ponto de vista pode ajudar a cultivar empatia e compreensão, o que, por sua vez, pode pavimentar o caminho para o perdão. O perdão é um presente. Você pode abrir espaço para a cura emocional, progresso e uma vida mais gratificante ao deixar de lado o peso da negatividade. Imagine que você está indo em sua jornada, sua mochila mais leve e seu coração mais leve, preparado para aceitar as aventuras que ainda virão com uma nova sensação de força e tranquilidade. Você tem a capacidade de se transformar de uma vítima passiva de pessoas tóxicas em um guerreiro resiliente da sua paz interior, aplicando esses 13 métodos inspirados pelo pensamento filosófico estoico. Lembre-se de que uma vida sem negatividade é uma vida que vale a pena lutar. Se essas regras fizeram sentido para você, aplique no seu dia a dia, curta esse vídeo e comente. Eu sou mais forte. Até o próximo vídeo e obrigado por ter estado conosco até aqui.